muda a nossa história, só a palavra nos liberta, só a palavra do doce Espírito muda a nossa vida para o propósito no qual Ele tem. Amém? E hoje, nesse Shabat, Deus me trouxe no coração para mim estar ministrando sobre você, sobre a parábola do joio e do trigo, né? Então, nós vamos falar sobre essa parábola, e nós sabemos que o trigo produz muito fruto, né? E o trigo, ele é o alimento do ser humano, é o alimento da pessoa. Já o joio, ele não produz nada. O joio é do inimigo. Então, quando Jesus fala dessa parábola, né, era como se ele estivesse falando que o trigo produz o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, né, porque ele é a semente, amém? Que foi lançada em nosso coração e ela precisa dar fruto. Já o joio, ele produz ódio, perturbação, é um verdadeiro veneno na vida do ser humano. E às vezes a gente vai trazer uma palavra dessas para a igreja, num dia como hoje, Shabat, né? Muitos acham que a palavra é dura, mas se nós olharmos no texto, nós vamos ver que as multidões glorificavam o nome de Jesus por ouvir uma palavra como essas. O problema é que nós queremos que a nossa alma seja massageada. O problema é que nós não queremos ter um compromisso com Deus. O problema é que nós, quando nos confrontamos, quando a palavra nos confronta e quando nós fechamos o coração, é o próprio Espírito Santo falando no nosso espírito, nos libertando de algo ou fazendo nós raciocinarmos de como nós estamos vivendo. Por isso que quando Jesus fala essa parábola, era como ele dizendo assim: meu filho, o meu amor está sobre você, como é que se diz? A alegria, a minha paz irá repousar sobre a sua vida. Por quê? Porque o joio produz ódio, perturbação, é um verdadeiro veneno. Então, todo trigo, ele produz um fruto, o fruto da longanimidade, da benignidade, da bondade. Já o joio produz a impaciência, a malignidade, a perversidades. Então, são dois extremos, querido. E o trigo produz fruto de fidelidade também, produz o fruto de mansidão, de domínio próprio, e o joio produz o fruto da infidelidade, de rixa, de desgraça na vida da pessoa. Então, tudo isso nós podemos ver aqui em Mateus 13, versículo 24 a 30, você pode acompanhar comigo nessa palavra, sobre a parábola do joio, que diz assim: propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Porque tens então o joio. E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que eu, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Eu louvo a Deus porque quando você vem, amém, para a igreja, você está vindo para o celeiro do Senhor. Amém? Quando você vem para a presença do Pai, é porque Deus te chamou para ministrar, para fazer a diferença. Portanto, Jesus não perdia tempo, querido. Ele ficava ensinando o povo, ele estava sempre em meio à multidão, ministrando a palavra, porque ele sempre tinha algo de especial para ensinar as multidões, e nos ensina até os dias de hoje, como essa parábola. E todo o ensino de Jesus, ele ensinava com a autoridade do reino,
as boas novas do reino. Então, quando a palavra nos confronta, porque tem pessoas que só gostam de ouvir coisas boas, que você vai ser muito próspero, que você vai ser aquilo, aquele outro, lógico que isso é bom, mas isso só acontece quando nós temos o entendimento de quem nós somos, que tipo de semente estamos lançando no nosso campo, né? Por isso, as boas novas do reino, as boas notícias, elas são raras nos dias de hoje. Amém? Elas são raras. Por quê? Porque estamos vivendo em uma sociedade conturbada, estamos vivendo em uma sociedade com os valores distorcidos. É pai contra filho, filho contra pai. É muitas coisas acontecendo, né? É muitos mimimis, que eu nunca vi coisa igual, só querem ser reconhecidos por homem, né? Uma sociedade carente que não está olhando para o céu e dizendo assim: Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, faça de mim um homem de Deus, as mulheres uma mulher de Deus. Tudo está no pedir. Veja, se pegarmos uma revista, veja, né? Se você pegar uma revista, veja, ou um jornal, vamos ver que uma cachoeira de coisas, uma enxurrada de coisas ruins que são emitidas através daquele jornal ou através daquela revista. É crise financeira, hoje é Covid, é acidentes com vítimas fatais, a maioria, mesmo que morreu com um acidente, morreu de Covid, né? É um crescimento da violência terrível, ou seja, são as más notícias que nos oprimem a cada dia. São as más notícias que vêm até nós e começam a nos sufocar. E essa sociedade, a maioria só se alimenta disso. Nós precisamos cuidar, porque Deus te chamou para ser a diferença, para emitir decretos de vida e não de morte. Amém, querido? Porém, se nós estivermos nos alimentando da palavra de Deus, se nós estivermos nos alimentando de Jesus, será o contrário, porque Ele é o emissor das boas novas, Ele tem sementes de vida para nós, e Jesus sempre foi aquele que teve a palavra de vida eterna. Jesus era o que curava, Jesus era aquele que transformava as vidas, Jesus era aquele que tem poder para mudar e tem até hoje. Por isso, Jesus era tão desejado pelas multidões. Então, nós precisamos desejar cada vez mais de Jesus, e essas multidões, querido, eram formadas por pessoas de fé, de pessoas que acreditavam que Ele era o Messias, o enviado da parte de Deus. Eles tinham a plena convicção, mas naquela multidão também, era formado por curiosos, que estavam ali para ver as novidades, né? Tem até os dias de hoje, esses, né, os curiosos, eram formados por críticos, eram formados por religiosos, por perseguidores, que procuravam uma oportunidade para lhe causar um tipo de dano. Nós precisamos cuidar para não ter síndromes de joio, de criar problemas, amém? De procurar oportunidades para ser um instrumento não de bênção e de... Oh, meu Deus, precisamos cuidar. Ou seja, exatamente nos dias de hoje acontece, tem característica de joio e tem as características de trigo. Nós precisamos ser trigo, você é trigo. Portanto, podemos ver que essa parábola, Jesus primeiro fala das multidões e depois explica aos seus discípulos em particular. Ou seja, com as multidões, Deus tinha um tipo de discurso, para os seus discípulos era outro, né? Em particular, onde ele mostrava a eles que Deus semeou as claras, as boas sementes sobre a terra, né? Porém, o inimigo, o diabo, semeou as escuras, semeou a má semente, e ambas vão crescer junto. Nós lemos no texto, né? Agora, vamos ver aqui a explicação da parábola do joio, onde no versículo 36 a 43, nos traz essa explicação. Acompanha comigo. Diz assim: então, tendo despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhe disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Amém? Se Jesus está com você, você é uma pessoa que vai semear a boa semente do Filho do homem. Amém? O que mais? Versículo 38, o campo é o mundo,
Amém? A boa semente são os filhos do reino. Nós somos filhos, amém? E o joio são os filhos do maligno. Versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro serão os anjos. Versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Cuidado! E os que cometem iniquidade, cuidado. Versículo 42, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, querido, quando nós emitimos uma palavra como essa, num dia de Shabat, é um dia de nós entrarmos no descanso do Senhor e dizer: Senhor, eu sou o trigo, me cuida para mim não ter síndromes de joio, porque joio é veneno, joio mata as pessoas que estão perto, e joio tem uma característica, ele é muito parecido com o trigo. Portanto, veja que Jesus usou essa parábola no Novo Testamento para ilustrar a história, querido, que ele extraía da natureza humana, da vida humana, ele estava extraindo, ele estava mostrando. Agora note nesse texto que nós lemos, é mais um dos ensinamentos poderosos aqui de Jesus, que atraía as multidões e deixava as multidões maravilhadas, e nos deixa também maravilhados. Tem que deixar-nos maravilhados também, porque se eu chegar e dizer assim: o apóstolo está dando palavra pesada, irmão, eu quero te ver no céu, eu quero te ver no celeiro do Senhor, o dia que for ser feita a colheita, eu preciso levantar líderes comprometidos, que nem você, amém? Agora, precisamos cuidar o que estamos plantando, né? Por isso nós podemos ver que na aplicação prática aqui, nós podemos tirar para os dias de hoje e ver o que isso irá produzir em nossa vida, como se fosse um jornal do dia, como o que eu estou plantando, o que essa semente que Jesus lançou em mim, que fruto está dando. Amém, querido? Veja no texto que a explicação da parábola aqui do joio e do trigo foi dado pelo próprio Jesus aos seus discípulos, porque ele ama. Eu estou trazendo essa palavra para você, porque amo você, porque quero ver a sua vida transformada, amém? E não confrontada, mas confrontada para uma mudança de história, de histórico. Então, de que Deus, aqui fala, de que Deus semeou às claras a sua boa semente sobre nós, né? Dentre nós, a boa semente está sendo lançada às claras, e o inimigo, às escuras, lançou a erva daninha. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus e tomamos posse, nós estamos recebendo debaixo da luz de Cristo, da luz de Jesus, e ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Então, se você é luz, você tem uma semente também, porque caiu às claras a semente, e tem a revelação eterna dentro de você. Agora, o inimigo, ele vem no escuro, ele vem na surdina, ele faz as coisas escondidas, amém? Então, nós vimos que ambos crescem juntos aqui, né? Mas, como é que é o joio? Vamos ver aqui como é que é o joio. O joio é uma planta, querido, que é muito parecida com o trigo, e por isso, ela é muito difícil de identificar quem é quem, e é por isso que Jesus disse que não era para arrancar, mas no grande dia, quem iria fazer essa colheita eram os anjos do Senhor. Ou seja, a sua difícil identificação, né, se fosse tentar arrancar o joio, poderia também arrancar o trigo, que não era viável. Então, nós não temos discernimento ou capacidade para arrancar o joio, mas o Senhor tem. Amém, querido? Então, a boa e a má semente crescem juntas até a fase da colheita, e cabe a mim, cabe a você dominar qual é a que está crescendo mais dentro de nós, porque nós recebemos a boa semente, amém?
Por isso, nós sabemos que não existe um lugar só de trigo ou um lugar só de joio. Não, a palavra de Deus nos diz que ambos estão juntas, entrelaçadas, de modo que se for arrancada a erva ruim, haverá também perdas no trigo. Então, nós precisamos cuidar. Por isso, nós precisamos ter esse entendimento de que compete somente ao Senhor, que na ocasião certa vai proceder a sua colheita e fará a sua separação. Então, querido, se a semente foi lançada às claras, o inimigo semeou às escuras, amém? Nós precisamos estar atentos ao que temos e o que estamos produzindo, que fruto, Por isso a parábola nos faz lembrar também o que diz a palavra lá em Mateus 7, versículo 21 a 23, dura palavra essa. E essa palavra está falando com o crente, está falando com os líderes, está falando com a igreja. Como nós lemos lá, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a palavra diz assim, nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Está falando do joio aí, ó. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está falando no trigo. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Joio. Joio. Amém? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, que é uma das características de quem é joio, Por isso, a boa semente do reino, querido, é a que produz o bom fruto, E eu sei que você é o que produz bom fruto. Veja que o joio, ele não produz fruto, ele só sabe sugar a terra, ele só sabe consumir a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de nutrientes, que um trigo consome, Se você vem para a igreja, você vem para a igreja, recebe da palavra de Deus, o joio também vem para a igreja e recebe da palavra de Deus. Mas você tem uma característica, a semente que foi lançada sobre você, começa a te trazer paz, começa a te trazer amor, você começa a ter domínio, Tudo começa a mudar. Então, tem mais, a raiz do joio, ela se entrelaça na raiz do trigo para se proteger de se arrancar. Por isso, a explicação que a boa e má semente estão juntas no coração do homem. Isso foi a explicação que o Senhor, o nosso Mestre, o Senhor Jesus, deu aos seus discípulos, Por isso, cabe a você dominar e não deixar desenvolver essa praga dentro de nós, com ódio, com as iniquidades, com os venenos que saem de nós, e todos nós sabemos, pela unção que temos recebido do Senhor, sabemos se estamos agindo bem ou mal, sabemos se estamos usufruindo das coisas de Deus ou não, ou se estamos sugando os outros ou não, nós sabemos. Então, a glória deve ser sempre dada em todos os nossos atos e atitudes a Deus, Então, eu louvo a Deus porque você é a boa semente do reino, senão você já nem estaria aí ouvindo, porque Adão, querido, veja bem, ao comer o fruto proibido, introduziu o mal e a morte na humanidade, porque a árvore da vida, o bem e do mal, havia sido colocado por Deus. Por isso, fazer o bem significa vencer o mal que está dentro de nós. Cada vez que eu faço o bem, eu ajudo uma pessoa, eu faço bem para mim mesmo, eu faço bem para minha esposa, para os meus filhos, eu faço bem para a igreja, eu faço bem para o meu discipulador, eu faço bem para os meus discípulos, eu estou vencendo dentro de mim o mal. Está entendendo? Eu não estou deixando brotar dentro de mim o joio, que não dá fruto, mas estou frutificando na palavra de Deus. Então, guarde isso, toda vez que você fazer o bem, você está matando a semente do joio dentro de você. Então, cada vez que você faz o bem a uma pessoa, ou qualquer um, você está vencendo o mal que está dentro de você.
Amém? Paulo já dizia, o bem que eu queria fazer, isso não faço, mas o mal eu faço. Mas quando nós lutamos, nós começamos a matar essa semente dentro de nós. E só se vence o mal se o seu espírito estiver fortalecido através da comunhão com o autor da vida. Então, nós precisamos buscar, nós precisamos entrar na dimensão do Espírito Santo, nós precisamos louvar, nós precisamos ser esse filho agradecido. Precisamos buscar o entendimento do Pai, que nós não somos mais qualquer um. Jesus já disse, você é luz do mundo. E Ele não quer botar você embaixo do alqueire, Ele disse que vai botar você no velador para iluminar todos da sua casa, da sua família, onde você estiver. Amém? Então, querido, existe nesta parábola uma grande verdade e também muitas lições, tem várias, né? Mas a grande verdade é que você não pode ter dúvida de que haverá o juízo de Deus. Amém? Há uma verdade aí, e nas parábolas Deus está falando, né? Que haverá o juízo de Deus. Haverá um dia em que a colheita chegará, e aí o anjo virão separar o joio, e amarrarão os feixes e lançarão na fornalha, enquanto que o trigo será levado para o celeiro do Senhor. Se nós olharmos lá Mateus 13, versículo 30, de novo, lê comigo, diz assim, deixai crescer ambos junto até a ceifa, né? Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Olha que coisa tremenda, você é trigo, nós vamos ser juntados no grande dia pelo Pai, vem para cá meu filho, vem para o meu celeiro, você frutificou, tudo que eu dei da minha palavra, você produziu a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, amém? Então, nós já lemos na palavra aqui, que a fornalha, como o Senhor Jesus explica, é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes, querido. Enquanto que o celeiro é um lugar onde os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E eu e você estaremos lá. Então, amados, o trigo retira da terra os nutrientes, frutifica e dá boas sementes. Amém? O joio consome os mesmos nutrientes, porém não produz nada, apenas ocupa o lugar do trigo na lavoura. Ocupa o lugar de um que poderia estar recebendo ali. Amém? Portanto, frutificar é transformar uma semente, né? A gente planta uma semente e ela vai dar uma árvore, e essa árvore vai dar o seu fruto, e dentro desse fruto já tem outra semente. Nós somos o galho que foi enxertado na oliveira, precisamos dar esse fruto. Então, as plantas, elas se transformam, né? A semente, ela se transforma em outra parte para um plantio, por exemplo, quando nós preparamos a terra, adubamos a terra com a palavra, é lançada a semente, e essa semente vai produzir. O trigo produz, amém? Nós sabemos que em um campo de trigo, quando é soprado pelo vento, o trigo se dobra, né, em uma longa curvatura de rendimento, enquanto que o joio, ele permanece rígido, endurecido. Aí já é uma das maneiras de como o ceifeiro vão cortar, fazer essa colheita do joio. Amém? O trigo se dobra no vento do Espírito. Amém? O joio não. Talvez esse seja o critério, não sei, né, que os anjos do Senhor virão utilizar no grande dia, no dia da ceifa final. Porque aquele que não quer se dobrar hoje, não irá se dobrar perante o Senhor no dia da colheita. Ele não tem o hábito. Aquele que não se dobra na presença de Deus, ele não vai se dobrar no grande dia. Porque aqueles que não querem se dobrar hoje, não irá se dobrar naquele dia. Mas quando chegar o Filho do Homem para a colheita, aquele que se dobrar e adorar, esse é trigo, esse é o sinal. O vento do Espírito vai vir, amém,
o trigo se dobra. Haverá os que permanecem indiferentes, né? Endurecidos, esses serão cortados e lançados na fornalha. Existem pessoas assim, aqueles que são endurecidos, ele quer ver, sei lá, que o teto aqui abra, apareça o céu para ele, eu não sei o que ele quer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se dobrar diante do Filho do Homem, significa reconhecer que ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? É aquele que quando nós fechamos os nossos olhos físicos, nós abrimos o espiritual. E nós temos uma outra visão. Mas apóstolo, como eu vou fazer isso se eu não conheço, para mim mudar a minha história? Para ter essa convicção, querido, é necessário conhecer, ter relacionamento com Jesus, ler a palavra, a Bíblia diz assim, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós somos o trigo, nós precisamos procurar saber quem é essa pessoa que desperta tanta paixão na multidão, quem é essa pessoa que despertava as multidões no passado, há mais de 2000 anos atrás. Nós precisamos procurar saber quem é ele, o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou, porque as suas palavras permanecem vivas até o dia de hoje, e já faz mais de 2000 anos, está entendendo? Esse é o homem que nós precisamos conhecer, o Filho do Homem. Aí, sim, nós começaremos a desfrutar dos prestígios, os prestígios de ser conhecido por ele, de ser amigo dele, de ser discípulo dele. Ele mesmo chama. Somos amigos, não chamo mais de servo, chamo de amigo, né? Ele diz assim, não faça crente, vá lá, faça discípulo. Então, ele te dará o que em troca? Uma vida abençoada, te dará em troca uma família abençoada, te dará em troca negócios abençoados, te dará em troca a vitória em todas as áreas, porque somos trigos. Tudo quanto pedir ao Pai, recebereis. A palavra fala isso. Então, não podemos se contentar apenas em ouvir palavra, não podemos ser apenas um curioso da multidão, que nem tinha. Seja a semente boa, quem você tem sido. Shabat é o dia de nós entrarmos no descanso do Senhor. É o dia de nós chegarmos e dizer assim, Deus, obrigado, Deus, o Senhor tem me cuidado. Obrigado, Deus, pelos frutos que eu estou produzindo para o Senhor. Faça isso. Você vai ver que as portas se escancaram para você. Mas precisamos fazer algo para o reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, sabe por que as multidões, Jesus só falava através de palavra, de parábola? Sabe por quê? Porque é exatamente porque a maioria não entende, a maioria fecha o coração, ele só revela os seus segredos para discípulos, Deus só revela a palavra para os seus discípulos, e eu estou diante de uma igreja de discípulos do Senhor, uma igreja santa, ungida e próspera, que irá prosperar muito, irá dar muito fruto. Então, o discípulo é aquele que obedece o seu mestre, o discípulo é aquele que segue princípios, é aquele que ouve a palavra e pratica. Esse é o discípulo. E Deus não falava para a multidão, ele falava em parábola, mas para os seus discípulos ele revelava. Amém? Por isso que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, né, que são os seus apóstolos, quando ele ressuscitou dos mortos, lá em Mateus 28, versículo 18 a 20, porque ele sabia que eles iriam levar a boa semente, eles iriam levar as boas sementes. Quem recebe a semente e deixa frutificar, esse dá fruto. E ele diz assim, Jesus aproximou, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a palavra do joio e do trigo
mexe conosco, mexia com as multidões, mas a revelação só vem para discípulo. Então precisamos ter entendimento. Se queremos ter o melhor dessa terra, a Bíblia diz que nós podemos comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz, Jesus diz que nós podemos ter vida e vida em abundância. Então eu quero te dizer que essa brasa aí que arde no seu peito agora, toda vez que você ouve a palavra em nome de Jesus, porque este nome está acima de todo nome, é que você faz parte da vida dele, amém, querido? O que foi plantado por Deus dentro de você, Deus foi quem te chamou. Se você está ouvindo, se você está nesse momento glorificando a Deus, Deus te chamou, querido, Deus te chamou para algo grande. Não fui eu que disse, foi ele. Em João 15, versículo 16, a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, boa semente. Que mais? E o vosso fruto permaneça, boa semente. E o que acontece? A fim de que tudo quanto você pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Está atrelado Jesus e o Pai, o Espírito Santo, o nosso intermediário, faz a diferença na nossa vida. Lembre-se, para a multidão, Deus fala em parábola, para discípulo, Deus revela, amém? Então, mesmo sabendo disso, querido, muitas vezes você não sabe, às vezes, responder agora, do porquê esse desejo não está em primeiro lugar dentro de você, de fazer discípulo, de seguir os princípios. Muitas vezes dentro de você, você fica pensando, por que eu não faço discípulo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero te responder, eu quero que você se analise. Talvez esteja aí a resposta para você. Talvez o desejo de você buscar mais a Jesus pode estar adormecido no seu coração. Hoje é o dia de você dizer assim: acorda, Pai, o meu coração. A semente está no meu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Talvez esse coração esteja adormecido. Talvez esse desejo está entorpecido pelas más notícias que tiram você da esperança. Ou, se eu ficar só ouvindo Covid, se eu ficar só ouvindo coisa, eu estou fuzilado. Eu já não vou acreditar na vida. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não vai morrer se andar no caminho dele. Estaremos cheios de vida de Deus. Então, querido, eu só sei que foi Deus que te chamou. Eu não sei o porquê você não botou ainda em primeiro lugar. Eu só sei que Deus foi quem te chamou e que Ele quer realizar algo através da sua vida, e hoje Ele quer reacender o fogo dentro de você, nesse Shabat. Ele quer mudar a sua história, amém? Você não é joio, você é trigo, você é a boa semente. Tanto é que eu disse: não fostes vós que escolheste a mim, fui eu que vos escolhi. Você é terra boa, você é a semente boa, você carrega a semente da vida. Então, enquanto essas convicções tomam o nosso ser, você não será mais apenas uma brasa ardente. Quando eu tenho convicção que eu fui chamado, que eu tenho essa palavra dentro de mim, que eu sou corajoso, que eu vou plantar as coisas boas, pode ter certeza, você será um incêndio na sua geografia. Você será um incêndio aonde você for, porque a palavra de vida estará em você. O fogo do Espírito estará bramando na sua boca, vai confrontar muito joio que se diz que é trigo, que está ali, e começam a falar coisas. Enquanto que esses joios não se dobram, se dobre. Deus, tenha misericórdia, Deus. Precisamos ser a diferença. Todos verão que este fogo que está na sua vida, amém, será incapaz de apagar, porque o Deus vivo está com você. O fogo que está em nós, que acende para ministrar a palavra, nunca irá se apagar.
porque Ele está com você. É o Espírito Santo fará de você um discípulo. É Ele que vai fazer você um discípulo fiel, um discípulo que honra. E discípulo que honra, ele honra primeiro aqui na terra o seu discipulador. Quem honra aqui na terra, honra o Pai. Amém? Então, o Espírito fará de você um discípulo. O Espírito Santo fará de você um instrumento para se dobrar perante a unção dEle. Ele fará isso. Você saberá se expressar perante o Senhor, na hora da adoração, na hora do louvor, na hora, seja qual for a hora, que a autoridade dEle repousar sobre você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Você dará testemunho daquele que reina, do Deus vivo. Amém? Você saberá se expressar perante o Senhor, você saberá se dobrar e se render para o adorá-lo em espírito e em verdade, porque os olhos do Pai estão pela terra. Neste momento, os olhos do Senhor estão vendo, você ouvindo. Nesse momento, o Senhor está vendo se você está ouvindo a palavra dEle, se você é a semente mesmo de trigo. Ele está vendo. Portanto, aonde você estiver agora, eu quero que você fique de pé e mostre a Jesus, querido, que você não é joia, que você não se interessa pelo que está no lado, mas se interessa em adorar aquele que era, que é e que será sempre. Nesse momento eu quero que você se dobre na presença do Pai, se ajoelhe na presença. Eu não estou te vendo, querido, agora nesse momento, mas os olhos do Senhor estão. Deus está te vendo. Atraia o olhar dEle agora, aonde você estiver. Comece a agradecer a Deus, querido, que você é um discípulo. Tome posse, se vista de discípulo, de trigo. Se vista de homem de Deus, de mulher de Deus, e você passará a entender que foi chamado de trigo, que foi chamado para produzir. Se o grão de trigo que cair em terra não morrer, não dá fruto. Amém? Então, você é portador somente do reino de Deus, não de trevas, que nem o diabo quer, que nem o inimigo tem lançado no escuro. Você é portador das boas novas. Então, comece a adorar onde você estiver agora nesse momento. Erga suas mãos, se você puder, se ajoelhe e comece a pedir ao Pai: Deus, eu quero a revelação do Teu Espírito, eu sou o Teu discípulo, me traga a revelação da Tua palavra. Tudo está no pedir, peça ao Pai, e Ele vai desatar, Ele vai descortinar o mundo espiritual na sua vida. Mas peça nesse Shabat, amém? Peça ao Senhor: Deus, eu tenho agora, estou nesse Shabat, mas eu tenho a noite inteira para o Senhor falar comigo em sonho. Me traga a revelação da Tua palavra. Deus, Deus, eu sou do seu celeiro, eu sou aquele que o Senhor chamou das trevas para a luz. O Senhor me chamou, Pai, eu tenho convicção, eu estou passando luta, porque o joio veio, mas o trigo vai sobressair, e você vai produzir semente a 100 por 1. Eu quero te abençoar, Pai, em nome de Jesus, nesse Shabat, ó Deus, que o Senhor entre em cada casa, em cada vida, ó Deus, e traga a essência do Senhor, que flua neles, ó Pai amado, ó Deus, tanto realizar como querer, que haja o desejo, Pai amado, ó Deus, que como os discípulos perguntaram ao Senhor, traga a revelação, que o Senhor se revele a eles agora nesse momento, Pai, e traga, Pai amado, ó Deus, a verdadeira revelação, para que eles venham frutificar, para que eles venham ser homens e mulheres e jovens de honra, honrando o Senhor. Deus abençoe, Shabbat Shalom. Te espero você na rede de jovens, te espero você também no domingo, amém? Que vai ser um culto poderoso para nós adorarmos o Rei dos Reis. Deus abençoe, beijo no coração, Deus te abençoe. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti e o
o teu